conosco em nosso espaço, Caminho da Luz. E o tema que nós escolhemos para a conferência de hoje é a criança como exemplo, ou seja, desperte a sua criança interior. Quem estuda o taoísmo clássico, vai ler o Bhagavad Gita, ou Tao Te Ching, por exemplo, vocês vão perceber que Lao Tzu, ele usa a criança como exemplo fundamental de harmonia, de equilíbrio, porque a criança vive a sua própria natureza. Tá? Ele vai usar a criança como símbolo de uma série de coisas. Eu vou ler um texto dele durante essa conferência, né? Inclusive, ele coloca assim, a criança como modelo. Né? Então, por que é tão importante que nós voltemos a ser criança novamente? Ou seja, despertar aquele estado infantil, aquele estado de criança dentro de nós. Mas, por que Lao Tzu, Buda, os grandes mestres, o próprio Jesus, naquele famoso discurso dele, naquele debate que ele estava tendo com alguns sacerdotes judeus, né? E nesse debate com os sacerdotes judeus, ele disse assim aos sacerdotes judeus: olha, em verdade eu vos digo que essas crianças que estão brincando aqui, ó, elas entram no reino dos céus muito antes do que qualquer um de vocês, doutores, aí da religião. Por que ele diz isso? Né? Então, exatamente esse aspecto da criança nós vamos explorar hoje aqui. Ok? Eu vou mostrar para vocês o que a vida e a cultura fez com a gente. Matou o ser. Decretou a morte da naturalidade. E as pessoas vivem uma máscara. Ou seja, elas vivem uma máscara para a sociedade. Essa máscara eu chamo de máscara mortuária. Tá? O Laércio aqui dá esse nome de máscara mortuária. Você vê que essa máscara, e muitas vezes é o rótulo que você veste, é o seu título, é a postura séria, sou sério. Né? Onde você vai, você tem que se comportar direitinho, não pode nem mexer, toca a música lá, você nem... Né? Ou seja, as pessoas estão presas, estão reprimidas em 1000 aspectos. Nós vamos começar a diagnosticar isso, depois vocês vão entender o que o Osho, por exemplo, queria dizer. Né? Eu lembro, numa das leituras do Osho, eu gosto muito do Osho, uma pessoa pergunta para ele: mestre, como educar e ensinar os nossos filhos? Olha a pergunta que ele faz para o Osho. O Osho olha para ele: meu filho, acho que você não entendeu nada. Quanto tempo você faz que você está aqui no nosso ashram? O cara falou: então você não entendeu nada do que eu falei até agora. Já dá uma dura no cara. Ele falou assim: você não tem. Onde você viu você achar que você vai ensinar alguma coisa para as crianças? Muito pelo contrário, você tem que ser suficientemente sábio para aprender com elas. Porque elas sim é que sabem das coisas. E não você querer ensinar algo para a criança. Já começou dando essa dura no discípulo. Vocês estão me entendendo? Essa visão de que você não tem absolutamente nada que ensinar para uma criança. Muito pelo contrário. Você acha que ensina a criança, mas todas as vezes que você está ensinando, você está destruindo e matando ela. E eu vou provar isso para vocês. A cultura mata o ser. Mata a criança que existe dentro do nosso ser. Mas por quê? Então vamos lá. Vamos começar exatamente com o nascimento. Né? Como nossa visão sempre foi uma visão transcendental, espiritual, nós sempre imaginamos que o nascimento ou é uma encarnação, ou seja, a primeira vez que uma alma experimenta uma experiência na matéria, no físico, aqui nesse planeta, no caso, ou pode ser uma reencarnação, né? Nós vamos pensar numa criança diferenciada. Então, aqui a superfície da Terra, né?
as pessoas que estão encarnadas na superfície e o plano espiritual. Que é o plano espiritual da Terra, e aqui o grande comando de todo o projeto Terra, que comanda no plano invisível toda a experiência humana na Terra. Muito bem, vamos imaginar um ser que vai reencarnar ou que vai descer em um corpo. Ele vai nascer, no caso nosso aqui na Terra. Ele vai ser uma criança novamente. Então nós temos que imaginar que esse ser que vai entrar aqui neste corpo, ele não é uma criança. Okay? Ele é uma alma, uma consciência de muitas experiências pretéritas. Tá? Só que a carga emocional que essa alma traz, às vezes ela é muito pesada, veio de vidas anteriores, com trauma sofisticado, viveu em guerra, sofrimento, angústia, escravidão. Porque a gente sabe a jornada que os homens passam no passado na superfície. E às vezes tem traumas muito dolorosos aí. Então, o próprio projeto Terra, o próprio projeto Terra faz uma questão importante quando encarna o indivíduo. Ou seja, vai transformá-lo numa criança. Ou seja, vai apagar essa memória. Ou seja, ele não vai se lembrar de suas vidas anteriores, ele não vai se lembrar de quem ele era. Ele pode até trazer no arquétipo do inconsciente dele, uma área que ele não tem acesso direto, a energia da personalidade dele de vidas anteriores. Isso é possível trazer. E tem pessoas, inclusive tem um caso fantástico, tem um filme, né, Minha Vida na Outra Vida, um filme muito fantástico, onde foi investigado por cientistas mesmo, né, essa mulher que se lembra claramente da vida anterior, em detalhes, a ponto de ir encontrar o filho dela que ainda estava vivo. Vocês, quem não assistiu esse filme, eu recomendo para assistir. Ele é muito interessante, é um fato real. Mas o Projeto Terra faz, então, que a maioria das pessoas nesse mundo não se lembra de quem foi na vida anterior, aonde viveu, ou a sua vida no mundo espiritual. Então, na verdade, essa ser vai ter a oportunidade de viver uma nova experiência sem contato com traumas ou qualquer memória de vidas passadas. Por esse motivo, esse indivíduo, quando criança, ou seja, num corpo de criança, nós podemos imaginar que a mente dele está vazia, sem nenhuma memória, sem nenhuma cultura, presta bem atenção, sem nenhuma cultura. Essa criança ela é pura, vamos imaginar assim. É como um computador que você compra e não botou nenhum programa lá no disco rígido. Então o computador não pensa, ele não sabe o que ele é, não sabe o que ele vai fazer. Ele só vive os instintos primários dele, a energia primária, biológica. Primeira coisa, por que uma criança, ou qualquer mamífero, animal mamífero, assim que nasce, ele tem um instinto violento de se alimentar. E ele procura os seios na mãe. Ninhada de gatinho. Sabe, nem abriu os olhinhos, o gatinho já está procurando as tetas da mãe para mamar. O que o impulsiona a isso? Se ele não é inteligente, se ele não sabe nada, por que ele sabe que ele tem que comer? Então, essas forças, essa coisa é uma programação, essa programação já vem, né? Essa é uma programação que nós chamamos de programação biológica, né? Ela está intimamente ligada à estrutura biológica do ser, da genética do ser, né? Da raça, ok? Desde o ser, quando nasce, ele vai agir de acordo com a sua natureza mais pura. Freud, o grande Sigmund Freud, foi um dos grandes estudiosos da criança. Ele foi entender por que a criança, desde cedo, o que leva a se alimentar, a mamar no seio da mãe. O que a leva a chupar chupeta ou botar qualquer coisa na boca e ficar ali. E arranca aquele negócio da boca dela, sabe quando ela chora.
ela se sente mal. Ela vai dormir, ela fica mordendo o travesseirinho, certo? Ou você dá uma chupeta para ela, fica chupando a chupetinha, ou o dedo. Ela tem que botar alguma coisa na boca. Freud, o grande cientista, né? Sigmund Freud, né? Vamos escrever com letra maiúscula. Ele disse o seguinte: toda criança nasce pura. Porém, numa sociedade altamente contaminada por doenças psicológicas, pela cultura, pelo ego das pessoas. E, obviamente, com o passar do tempo, essa criança vai ser contaminada com a mesma doença do seu pai, da sua mãe e de toda a sociedade. Doença, hein? Traumas. Você quer ver uma coisa interessante? Freud descobriu uma coisa que era exatamente a libido infantil. Nós já vamos começar por aqui. Você sabe o que é libido, né? Libido é, entre aspas, o tesão. Para ficar mais claro. É o prazer sexual, é o tesão sexual. É aquilo que leva, força o indivíduo ao prazer. Então, libido é o prazer. Mas é um prazer sexual. É um prazer que desperta a energia orgásmica, aquela energia Kundalini. Freud descobriu que a natureza do ser humano, quando na fase infantil, toda essa libido está localizada na boca. Freud chamou essa fase da criança de fase oral. Ok? Onde todo o prazer sexual estava localizado na boca. Então, a criança, na verdade, quando ela vai mamar, ela está procurando um prazer sexual que ela sente na boca. Ela chupa uma chupeta, ela tem prazer sexual. Ela está fazendo sexo. Imagine para a sociedade da época do Freud, completamente, né, puritana, o Freud falando uma teoria dessa. Quase que ele foi preso na cadeia por causa disso. Você está pensando que os cientistas na época aceitaram essa teoria do Freud? Pelo amor de Deus. Então, veja bem. A criança age naturalmente, ela vai buscar o prazer. Eu já vou mostrar onde começa o caos. Isso é diagnosticado por grandes cientistas. Vocês que são psicólogos sabem disso. Agora imagine, você tem uma criança que naturalmente está buscando prazer, quer sentir o prazer, né? E começa a chupar muito o dedo. Ou uma chupeta. E vem a inteligente mãe e o inteligente pai, sábio, e dá porrada na criança. Tira a mão da boca, moleque. Onde você viu? Coisa feia. Para de chupar essa chupeta. Onde você viu dessa idade de chupar chupeta? Que coisa horrível, coisa feia. Arranca isso aí, onde você viu? A criança, ela começa a sentir que aquilo que dava prazer para ela, não pode. É proibido. Então, o que a sociedade faz? Ela proíbe o prazer. Pronto, segundo Freud, já estabeleceu um trauma. O que é trauma? Trauma é um conflito. A mente entrou em conflito. A mente recebe uma informação de que não pode, que é proibido, que é feio. Mas lá dentro vem uma vontade terrível de fazer isso. Porque é muito bom, muito gostoso, dá prazer. A criança já está reprimida, ela se bloqueia, a natureza dela não pode fluir. E seu pai é idiota, porque a cultura, ele aprendeu que é feio, o poder é feio, porque ele não sabe o que está acontecendo. Na sociedade moderna de hoje, os médicos às vezes não respeitam essa psicologia freudiana, e não permite que a criança viva em prazer. Você tem que permitir que ela viva em prazer, porque o prazer é natural. O prazer que vai impulsionar ela a comer, né, a procurar o seio da mãe. Entendeu? Porque dá prazer. O prazer de comer e de mamar ali na infância é sexual. Ela sente prazer, ela sente um orgasmo fazendo isso. Por isso que ela procura isso, naturalmente. E quando você proíbe,
já estabeleceu um trauma. Ou seja, você matou a natureza da criança, a naturalidade do ser. Foi decretada aí a morte e a naturalidade do ser. Muito bem. Segundo Freud, esta energia, ela fica estabilizada na boca durante um tempo, um período que varia de criança para criança as idades. Aí, olha que interessante, olha o que vai acontecer. Esse é o primeiro trauma, é a primeira repressão, a primeira morte causada no ser, a morte do prazer. O prazer não é permitido. Tá? Isso no inconsciente do ser cria um conflito seríssimo de personalidade. Ela vai formar a personalidade dela, né? Que é a formação da personalidade. Então, a partir do momento que a criança tem esse trauma, essa proibição, acontece a morte da criança. Então, pensa bem, o Freud diagnosticou que numa primeira fase, todo esse prazer está na boca. Depois esse prazer, ele vai descer pela Kundalini, pela coluna vertebral, ele vai se instalar num período chamado fase anal. Ele sente prazer no ânus mesmo, é verdade, a energia, ela vai ficar um tempo ali, e depois, próximo à puberdade, certo? Quando a energia vai subir para a fase genital. Quando a energia sobe para a fase genital, geralmente, dependendo da menina, 12, 13, 14 anos, o menino, a menina, que ela já começa até ovular, a menina, ela já está na fase fértil e pode se reproduzir a partir daí. É a natureza que manda. Então, todo o prazer que estava aqui se deslocou e agora está na fase genital. Veja bem, então a criança naturalmente começa a sentir prazer aqui, mas desde muito cedo, o que o pai e a mãe faz com ela? Esta parte aqui não pode, isso aqui é pecado, é feio. Imagine se a mãe pega a criança mexendo nos seus órgãos genitais. Já dá porrada nela, de frente. Ainda mais se ela é crente e foi na igreja. Isso aqui é pecado, não pode. Nós vamos ver as várias formas de condicionamento que existe. Certo? Porque naturalmente ela vai se tocar. Porque ela sente prazer. Da mesma forma que quando ela estava na boca, sentia prazer colocando coisa na boca, ela vai sentir. Se você não tiver essa repressão, então, mas já começa por aí. Já inventa uma coisa chamada roupa. E você percebeu que a roupa, ela proíbe as duas zonas erógenas do ser humano, tanto do homem quanto da menina, da criança. Ou seja, na menina, a parte genital deve ser bloqueada com a roupa, ninguém pode ver. Se tirar e mostrar é pecado, é horrível, é feio. Então a criança, ela já percebe que qualquer coisa ligada a essa zona de prazer é altamente proibitiva, é feio. Não pode. Alguém de vocês já se masturbou com a sua mãe vendo? Por que ninguém faz isso? Vocês vão ver quanto vocês são doentes. Nós somos doentes. Porque ninguém vive em naturalidade. O prazer não é permitido. Inclusive as religiões pregam que você tem que fazer penitência, sofrer para entrar no reino dos céus. Por isso que o sexo é banido das religiões. É algo pecaminoso, feio. Então, nesse ponto, ela vai entrar em conflito novamente. Existe uma força interior muito grande, porque o orgasmo, a energia do sexo, é a energia mais poderosa que movimenta dentro do ser, que se movimenta dentro do ser. Quando ela se manifesta aqui, então, tudo é proibido. Ela não pode se manifestar a sua sexualidade. É feio, é proibido e tudo mais. Já bota até roupa. Então ela se sente reprimida ao extremo. Tá? E quem faz isso desde o início é a sua cultura, é a sua religião. Seu pai e tua mãe que faz isso. Agora vai numa tribo indígena. Vamos ver como é que é uma criança na tribo indígena. Os caras não estão nem aí com o sexo, está todo mundo pelado mesmo, todo mundo na vontade. Não tem essa repressão cultural. Que o órgão sexual é feio, que essa área é proibitiva. Não tem, não existe.
Eu duvido que numa tribo brasileira indígena que todo mundo anda pelado se o pai proíbe a criança de ficar mexendo, de ficar se masturbando ou sentindo prazer. Já quando ela começa a sentir prazer nessa fase. E mesmo na fase de criança, quando a criança começa a colocar coisas na boca, começa a morder, começa a chupar, começa, né, vai sentir prazer em estar assim. Então, é muito importante. E o fato das pessoas estarem bloqueadas aqui, toda a vida sexual dela vai ser um trauma total. Ela não vai conseguir se realizar sexualmente, porque toda vez que ela vai para o sexo, ela acha que está fazendo algo errado. E por isso tem que fazer escondido. Tem que fazer com a luz apagada, tem que fazer não sei o quê, tem vergonha de mostrar o seu corpo. As pessoas começam a ter vergonha de mostrar seu corpo para o outro. Porque a criança foi morta lá atrás. E nós temos adultos reprimidos. Adultos reprimidos. Eu tenho aqui um livro que eu escrevi sobre Tantra, sexo, espiritualidade e relacionamentos afetivos. No final dele tem um grupo étnico indiano chamado os Muryas, onde eu escrevo como os Muryas foi considerado pelos antropólogos ingleses e americanos a sociedade mais avançada na Terra que trata a sexualidade de seus jovens e de sua população. É um grupo étnico no meio da Índia. Olha, desde quando a criança nasce, a sexualidade é livre. E quando ela está com 4, 5 anos de idade, nenhuma criança nessa sociedade dorme na casa dos pais. Eles têm um local chamado Gotu, que é um alojamento, onde dos 3 anos de idade até os 18, 20 anos de idade, todos os jovens dormem juntos naquele Gotu. E o sexo é totalmente livre desde a infância para todos. Nenhum adulto mete o bedelho e o bico ali no meio daquele Gotu. Só tem uma regra nesse Gotu. Nenhuma criança pode dormir e fazer sexo 3 dias seguidos com a mesma pessoa. Ou seja, ela repassa todo mundo. Ela vive o sexo intensamente, sem nenhum problema. Aí, quando ela quiser escolher alguém para casar realmente, não vai precisar cornear o marido, porque ela já experimentou todo mundo mesmo. Então, ela vai ficar com quem realmente ela gosta, sente prazer e tem uma atração muito maior além do sexo. É muito interessante de se estudar essa sociedade, como ela lida com o sexo. E como nós, que nos chamamos civilizados, somos todos doentes sexuais, doentes afetivos, atrás de marido, atrás de esposa, atrás de relacionamento afetivo, com problemas traumáticos sexuais ao extremo. E todo mundo que é terapeuta e psicólogo sabe, que 99% de todas as pessoas que vão nesses consultórios vão por crises afetivas e sexuais. Porque é a parte mais doente do ser humano, mais doente. Ele vive todo o tempo procurando a felicidade e a realização afetiva e sexual no outro. Querendo achar a alma gêmea, o parceiro ideal, o ser perfeito para conviver com ela. E não vai achar nunca, né? Vai achar um doente mental e perturbado como ele foi. Traumatizado, confuso, perturbado. Não vai achar. Muito bem. Esta é, eu considero, uma das partes mais dolorosas que influencia a vida do ser, é a repressão sexual, é a proibição de se viver o prazer. Quem faz isso? A sua cultura. E vamos ver as duas figuras que colocam isso, porque a cultura do ser humano é formada por vários fatores, né? Principalmente a chamada cultura religiosa. Então, nós temos os costumes e a coisa chamada moral de uma cultura. E a religião que aquele povo está vivendo, que também cria junto a moral coletiva. É só você ver como que a mulher é tratada nos países muçulmanos, em termos de sexualidade. Nem o rosto ela pode mostrar. Imagine a repressão desse ser.
A burca, tem que usar a burca. Não pode nem mostrar nada, pele, o corpo, tudo fechado. Não pode, é proibido. Só o marido pode ver. E olha lá, em luz apagada, como é que vai ser isso? É uma escravidão cultural. Então, as culturas criam deuses. E esses deuses são ensinados. E as crianças, desde muito cedo, começam a receber o que é certo e o que é errado. E essa cultura, geralmente, todas elas na Terra quase mata a criança. Ou seja, mata a naturalidade. A criança, quando ela é criança, ela corre, ela brinca, senta no chão, escarropacha, deita em qualquer lugar. Eu quero ver se um adulto de vocês chegasse aqui, sentasse no chão e... Não, tem que se comportar direito, né? Tem que vestir uma roupa adequada. E chega lá todo sério, senta. Duro, rígido, ou seja, morto. Por isso que o Buda dizia, mostra-me a roupa que vestes, eu também te direi quem és. Porque a roupa, ela traduz a cultura, ela prende o ser, ela fecha, bloqueia. Por isso que o carnaval é legal. Carnaval é legal porque é o momento que as pessoas se soltam, dançam, se desreprimem corporalmente. E o que acontece? É a fantasia do sexo, elas liberam totalmente, ficam nuas e mostram todo mundo fica louco quem vê. Por que você acha que as revistas de sexo e pornografia e sacanagem é o que mais vende? Né? Que revista Playboy vende quantos milhões de cópias quando lança? Por quê? Porque é exatamente tudo aquilo que as pessoas procuram e não encontram em si mesmas. Não encontram. Vocês vão ver que eu, quando era criança, eu lembro muito bem, a coisa que eu mais adorava era correr. Eu mandava comprar pão, eu saía correndo. Ia na padaria, voltava correndo. Eu percebi em mim mesmo que, à medida que eu fui crescendo, eu fui ficando com vergonha. Eu sentia vergonha de correr. Porque fala, não, agora você já está o molecão, Deus, você viu um molecão desse, um homem desse, correr, fica correndo que nem louco para a rua, tem que se comportar. Aí você vai na escola, a escola manda você comportar direitinho. Você já entra na fila da escola, todo mundo assim, né? Caborcinho aqui do lado, mãozinha para trás. Ou seja, transforma você em soldado exército. Sabe o que as escolinhas fazem com as crianças? Escola infantil, exatamente como o Hitler fazia com os soldados. Botava todo mundo em fila e vamos marchar. Transformava o negro em verdadeiros robôs. Para! Sentido. Direita. Esquerda. Arma. Pronto. Onde está a criança aí? Está morta. Vai se comportar como um soldado. Aí vocês vão para a faculdade, né? Você vê, a religião, os deuses, vai colocar tudo que eu já discuti em outras palestras com vocês aqui, vai colocar toda a programação de Android. E quem é terapeuta, quem é psicólogo sabe, quando uma emoção é reprimida, vocês sabem o que acontece? Quando qualquer emoção lá dentro do teu ser é reprimida, acontece o seguinte fenômeno. Imagine que isso aqui seja o seu corpo. E lá dentro de você é a área da emoção, a origem das emoções. Os cientistas descobriram, principalmente o Wilhelm Reich, o grande terapeuta, ele descobriu que esta energia gera uma onda, ou seja, essa emoção, ela gera realmente uma onda de energia real, uma energia real que é medível, com equipamento e com aparelho. E todas as vezes que você reprime essa emoção, essa repressão mental, ela influencia tanto o teu ser, que ela acaba criando um bloqueio,
corporal. O seu corpo impede que essa emoção, que essa energia flua para fora. O que acontece? Com o passar dos anos, com essa repressão, essa energia, cria-se ao redor do corpo da pessoa uma rigidez muscular tão grande que ele se chama é chamado de couraça. Cria uma couraça física. Você toca no corpo da pessoa, ela é dura, ela faz assim, ela se fecha. E muscularmente ela se fecha. E isso cria uma postura na pessoa, sabia? A pessoa ela se curva. Então, é muito interessante quando você vai fazer com um terapeuta haitiano, a primeira coisa que ele faz, ele manda você ficar de shortinho, cueca, e a menina manda ficar de biquíni. E tira fotografia. De frente, de lado, de costas. Tira fotografia, porque aquela cara vai ficar olhando tua foto. Sua postura. Porque se a pessoa tem uma repressão muito grande aqui na sexualidade, ela fica assim, ó. Fisicamente ela tem a barriguinha para dentro. Todas as vezes que ela vai abraçar alguém, quando ela é muito reprimida sexualmente, né, acontece isso. Vem aqui, loira, eu vou mostrar. Tem que exemplo prático. As pessoas, elas vão abraçar assim, ó, com medo. Ó a distância daqui, a barriga não toca, ela faz assim. Oi, bem, pode notar os amigos seus que vai te abraçar. E outra, quando vai dar beijinho no rosto, aquela jamais descrachada, que já tá, né? Ela vai e beija bem aqui, pertinho do lábio, com vontade de beijar na boca. Agora, aquelas muito reprimidas, faz assim, ó. Nem beija porra nenhuma, tenta beijar sua orelha até. As pessoas que aprendem, depois que passam pelo curso do Olalá, de desrepressão, acorda a criança, renascimento, aí ela vai abraçar mesmo, legal, curtir a pessoa, sentir a energia da pessoa, total, tocar o corpo da outra, não tem nada proibido. Né? Você vai sentir, ver os amigos e as amigas, e outra, comece a tocar na costa da pessoa aqui. Você vai ver como está duro, rígido. Isso é tudo repressão. Não é muscular, não. Isso é uma energia que fica presa. E o que o Reich faz? Massagem. O Reich pega essa pessoa para consertar essa repressão, tirar essa couraça. Porque sabe qual é o problema dessa couraça? Ela não... Agora pega outra pessoa que tem a mesma couraça, viveu na mesma sociedade. Por isso que o Reich fala, os relacionamentos afetivos não vão acontecer. Por quê? É um choque de couraças. Elas não conseguem se abraçar, não conseguem tocar energia, nem emoção. A emoção não sai e também você não recebe de fora. A pessoa dá um toque em você, ela tem medo, ela se afasta, ela se encolhe. Porque é proibido. Imagine se o cara chega e vai meter a mão lá já, né? Aí que ela... Não pode, é proibido. Perigoso. Você está entendendo? Porque você aprendeu, não é natural seu isso. Isso foi imposto para você, que não pode, que é proibido. E com o passar dos anos, essa pessoa, ela anda desse jeito. Ela anda dura. Aí você manda ela vir fazer tai chi aqui, porque tai chi é para se soltar, que é uma técnica de quebrar essa couraça, né? O Abílio sabe disso, né, Abílio? Vamos lá fazer tai chi, vamos lá. Tá certo, professor. Assim, o cara se movimenta, é assim que ele se movimenta, ó. Tudo travado. Tudo descoordenado, não tem leveza. Não tem suavidade. Então demora anos da sua vida para você fazer o verdadeiro tai chi. Suave, solto, leve. Onde você percebe toda uma leveza do ser. Toda essa rigidez desapareceu. Aí você pode liberar essas emoções, você pode captar do outro as emoções, mas o outro também tem que estar legal, porque senão o outro não emite. O que o ser humano acaba ficando? Ele acaba ficando um doente com todas essas duas doenças, os seus traumas, suas proibições, suas vontades, dentro de si mesmo assim, ó. Querendo viver, querendo ser feliz. Mas esse conjunto de repressões cria a famosa doença do século XX, que é a depressão. E ela não consegue conviver com isso, porque ela vai sentir Por que solidão? Porque ela está enclausurada dentro de uma casca. Ela não consegue interagir com o mundo lá fora. Não consegue interagir com os animais, com as plantas, com a natureza. Ela perdeu a sua harmonia natural.
Porque ele é fruto de uma sociedade, de uma cultura que nada tem a ver com a sua verdadeira natureza, com o seu verdadeiro tal. Tal é o fluxo natural da nossa existência. Entendeu? Você sabe uma coisa que eu gostei? Eu acho dança é uma técnica que os terapeutas usam para soltar o cara, dançar. Música é uma terapia, ok? Soltar o corpo, movimentar, brincar. Antigamente, para se dançar, tinha regras. Puta mão de regra, né? Não, princesinha, que coluna reta, duro, né? Aquela força, tudo. Isso eu acho uma bosta. Isso matou a música, matou tudo. Eu achei fantástico quando surgiu o movimento na década de 60 do rock and roll. O que o rock and roll fez com esse quadradismo das danças? Neguinho tocava banda, todo mundo pulava de qualquer jeito. Acabou. Isso é desrepressão. Isso é trazer a criança de volta. Aí eu fico completamente indignado quando um bando de baiano me inventa um axé. Todo mundo tem que dançar juntinho de novo. Dá passinho, bata aqui, bata tudo. Para com isso. O samba é um negócio legal. Por que é negócio legal? Todo mundo, é tudo solto. Isso é terapia corporal. Isso é legal, isso é trazer a criança de volta. O Osho usa direto a técnica da dança. O sufismo usava muito a técnica da dança para desreprimir o discípulo, para desbloquear, agitar o corpo. E a música é um elemento fantástico para isso, com ritmo, com a vibração. As pessoas da nossa sociedade se tornaram sérias demais, sérias. Aí bota aquela máscara, vai na sociedade, tem que ir roupinha direitinho. Terno e gravata. Terno e gravata no Brasil, cara. Temperatura de 40 graus, nego em São Paulo, no Rio de Janeiro, de terno e gravata. Sabe por que o europeu usa? É moda. Você só vai ver o Laércio andando para a rua de chinela havaiana, bermuda, camiseta, numa boa. Não me peça para botar outra roupa que eu não visto. Porque não tem relação com a minha natureza. Vocês nunca vão ver o Laércio de terno e gravata. Pode escrever. Posso ir lá no Congresso, eu vou de chinela havaiana. Quer que eu vou? Eu vou assim, senão eu não vou. Porque eu sou assim. Né? O Papa pode se sentir bem vestindo aquelas roupas dele. Eu não. Então a roupa, tudo que você faz na sociedade, é fruto da sua cultura. E quanto mais você vai desreprimindo, você percebeu que as pessoas, quanto mais desreprimida, ela é mais solta, ela não gosta de roupa apertada, roupa que aperta ela. Ela gosta de usar só roupa folgada, solta, que ela fica, né, bem solta, tranquila também. Isso reflete até no jeito de você se vestir. Tem um livro famoso, que foi até Nobel de Literatura, esse escritor, chamam Hermann Hesse, um alemão. E ele escreve um livro, um romance, chamado Siddhartha. Tá? Só que esse Siddhartha não é o Buda, mas é a história de um buscador da luz contemporâneo de Buda, que tem o mesmo nome que do Buda. Certo? Então esse cara, ele e um amigo dele, ele mais 2 amigos, que eles sempre vão buscar a espiritualidade, buscar a iluminação, a transcendência, em várias escolas pela Índia. E um belo dia, esses 3 indivíduos vão assistir a um discurso do Buda, porque eles são contemporâneos de Buda. Eles vão assistir uma palestra do Buda, que estava lá na cidade, no vilarejo deles. Então, os 3 se sentam lá no meio do povo e começam a ver o Buda falar. Presta atenção. Quando termina a conferência, o amigo dele cutuca, mas você viu que legal que o Buda falou, né? Você viu? Ele falou, não. Eu não ouvi absolutamente nada do que o Buda disse. Porém, eu sei que ele é um iluminado. Mas como que você sabe que ele é um iluminado? Pelo jeito como ele se movimentava. Ele prestou atenção como o Buda gesticulava, como o Buda caminhava, solto, leve, como o gesto deles era harmônico. Por esse movimento do corpo, ele percebeu que o Buda não tinha isso aqui, ó. Essa rigidez da programação cultural, do ego cultural. Ele era um ser liberto. Iluminado. Iluminado significa se libertar de todas essas fases. E aí o movimento dele era suave, meigo,
tranquilo, solto, não tinha medo de absolutamente nada. A vida existe para ser apreciada e vivida. O prazer que nos foi dado através do sexo, através de uma série de coisas, foi para ser vivido intensamente, não para ser preso, amordaçado, morto e reprimido. Eu vou contar uma história interessante. Eu tenho 2 amigos, né? Que um eu posso até citar o nome e o outro não, porque esse é um amigo muito gente boa, né? Ele é um programador de computador, ele é muito conhecido aqui na cidade de Limeira, e quando nós vamos no bar, lá onde a gente frequenta o Bar da Monta, que tem muita música, rock, ele se chama, o apelido dele é Mancha, então os nossos amigos sabem quem que é o Mancha. O Mancha, ele é um cara que ele chega lá no bar e não precisa beber ou estar bêbado para fazer isso, ele faz isso naturalmente. Ele gosta tanto de música, de banda, de música, de rock, que quando a banda começa a tocar, ele vai lá na frente junto com a banda, ele começa a cantar assim, e dança, e solta. Quem olha ele, quantas meninas e pessoas que não vejo, falam, olha que cara maluco, olha que cara doido, onde se viu, olha só. Ou seja, o reprimido é que repara no desreprimido, o desreprimido é louco. Porque ele está curtindo, ele não está nem aí com o povo, que as pessoas vão pensar dele, ele está curtindo, ele canta, ele dança, ele pula. E ontem a mesma coisa, uma amiga minha, né, eu batia pouco, mas ela sempre é assim. Né? Cara, o que essa menina pulou e dançou ontem? Ela fazia, ele dançava e pulava, e gritava e brincava. Ela era uma criança, você olhava, ela era uma criança de 5 anos, que não tem nenhum preconceito, que pula e dança, nem não está preocupado com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar dela, o que vai deixar de achar, certo? Curtindo simplesmente. E dava risada, e brincava com a música, e brincava. Solta. Enquanto a maior parte do bar fica ali assim, ó, sentadinho, toma bebida, cerveja, fica ali. E se espanta quando alguém se solta. Porque não é normal, certo? O normal é ser androide. O normal é ser robô. Movimento corporal de robô, duro, né? Tudo travado, certo? Aí o cara vai na musculação ainda, levanta ferro para caralho, aí que o bicho fica, né, uma beleza de repressão. Aí ele veste aquela camisinha regata, faz uma puta tatu nas costas, né, no peito, e sai lá assim, duro, que nem um robô androide. E se sente gostosão. E ninguém chega em ninguém, né? Ninguém conversa com ninguém, porque todas as vezes que vai no bar, é uma couraça contra outra couraça, não tem relacionamento. Não tem abraço, as pessoas não se abraçam, as pessoas não se beijam, não trocam uma energia de carinho, não trocam uma energia de amor. Eu tenho tantas amigas que às vezes eu chego e falo, dá um abraço em mim, abraça direito esse negócio, eu te viu. Eu tenho medo de abraçar você. Por isso que nós temos um exercício no nosso trabalho que chama a terapia do abraço. As pessoas vão aprender a abraçar. Entendeu? Todas as vezes que vê um companheiro, um amigo, abraça com carinho. E, gente, nós precisamos voltar a ser criança, a despertar tudo aquilo. Então, nós temos vários exercícios. O Osho, principalmente, tinha várias terapias, vários trabalhos corporais, para nós despertarmos a nossa criança interior, que foi reprimida, que foi presa. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho todo em cima de sexualidade, eu tenho um livro, tudo, para a gente discutir essa questão, e para que as pessoas possam abrir e viver a sua sexualidade com mais intensidade. Aí, com certeza, o seu afeto, o seu relacionamento afetivo também vai ser muito mais amplo, muito mais solto, muito mais vivo. E tem uma série de outros trabalhos para as pessoas começarem a romper essas couraças, essas regras impostas. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, que eu não vou citar o nome, algumas pessoas a conhecem. Até frequentava o meu espaço aqui. Linda, bonitinha, né? Uma gracinha de menina, toda com aquelas roupinhas bem sexy, barriguinha de fora, umbiguinho e tal. Ok? Maravilha, linda. Aí ela me entra numa religião crente. Se tornou feia e horrível. Só anda com aqueles vestidão feio, horrível, do pé, aquele cabelo. Se tornou feia. Por quê? O que fizeram com ela? Deus não gosta que você seja assim. Deus não gosta que você vive assim. Deus quer que você cubra tudo, seja feito.
Só quando casar, e olha lá. Então, você mata a sensualidade. A sensualidade no sexo, a sensualidade é uma das coisas mais maravilhosas. Se tu não tiver sensualidade, ninguém quer catar a menina. Se o cara vai no boteco, vê uma menina feia daquela, com a roupa tudo feia, ela vira as costas e vai embora, manda catar coquinho. Agora, ele vai escolher quem? Ele vai escolher aquela bonitinha, sexy, barriguinha de fora, toda linda, toda sexy mesmo. A parte sexual, afetiva, a libido é despertada com isso. E é natural isso. Quando você joga mal, quando se reprime, a roupa é um símbolo de que você acha que está em pecado. Porque as religiões dizem que você está em pecado, vivendo ou expressando a sua sexualidade. E aí quando a pessoa envelhece, então, hein? Você já pensou se uma mulher vai no campo de nudismo? A melhor coisa que eles fazem é ir no campo de nudismo, cara. É uma beleza. Porque daí você vai ter que aprender a lidar com o teu corpo, cara. Eu não tenho problema nenhum, arranco a roupa em qualquer lugar, né, Abílio? Não é arranca a roupa em qualquer lugar. O Abílio sabe disso, que eu ia para as cachoeiras pelado. Uma beleza, tudo solto. Né? Você está entendendo? Não tem problema nenhum com o corpo. Né? Se for para a praia, beleza, tudo pelado. Tem pessoas, se você falar isso, olha que pouca vergonha, onde se viu? Bicho, aquela velha história. Quem já viu já sabe o que é. Quem nunca viu não sabe o que é mesmo. Não há motivo nenhum para você se esconder. A criança tem problema de andar pelada? Já viu uma criança de 3, 4 anos? Pode tirar a roupa dela, não está nem aí, né? Anda pelado para todo quanto é lado. É assim que nós temos que ser. Uma criança. Em todos os sentidos. Nós temos que aprender a viver a liberdade. Isso é liberdade, porque tudo que colocar em nós é repressão. Aí a energia não flui, ela não flui mesmo. Você vai ser um doente o tempo todo. Você não consegue brincar. Você não consegue brincar, você não consegue sorrir. Você não consegue rir de uma piada. Sabe? Você não consegue correr na rua. Ai, tem gente me vendo, é o que vão pensar. Corre, sai correndo, vai embora. Aí tem lugar para correr, aí pode, né? Aí quando vai todo mundo lá na pistinha, não sei da onde, aí pode correr. Vai na academia, então, tu que nem louco. Aí todo mundo pode. Mas não, por que não pode correr na rua? Porque a polícia vai atrás, né? É bandido. Hoje em dia, se alguém corre na rua, a polícia já manda parar porque é bandido. Né? Então, eu sinto assim que nós podemos despertar a nossa criança interior e tem vários aspectos, várias ferramentas para isso. Primeira coisa, você tem que aprender essa filosofia nova na sua vida, botar na sua cabeça que tudo que enfiaram é um monte de doença, é um monte de cultura inútil, é uma programação que você tem que jogar no lixo. 2, procurar grupos, terapeutas e pessoas que te ajudem em trabalhos sérios, corporais, a quebrar aquela couraça que você tem. Aquela rigidez física que faz com que você assuma posturas rígidas do seu corpo. Impeça que o seu corpo se movimente, que a energia flua. O Tai Chi Chuan faz um trabalho legal. Kung Fu faz um trabalho legal para soltar. A yoga faz um trabalho legal também para soltar. Mas você tem que estar consciente dessa brincadeira. Eu fazia grupos, né? A Deise sabe quantos anos que a gente fazia grupo, cada brincadeira que a gente fazia, né? Brinca, e rolava um por cima do outro, e abraçava, e fazia. Para as pessoas aprenderem a viver um pouco mais livres dos modelos, dos rótulos, daquela postura séria. Por isso que eu sempre fui considerado um anti-mestre, né? Porque o mestre que as pessoas têm na cabeça é aquele mestre sério, senta, aquela roupona, né? E cruza as pernas, não sai dali, fala devagar. Que nem um santo, é um santo. Agora lá parece um porra louca, né? Aquele porra louca, brinca, diverte, dá risada, pula, dança, toca violão, vai tocar música em banda e tal. Isso aí não serve para ser meu mestre, onde se viu? Isso aí não é onde se viu. É? Porque as pessoas não conseguem encontrar um ser livre. Os iluminados, tenho certeza que os iluminados, se Jesus voltar, Jesus seria roqueiro. Ia ser uma maravilha, ia levar nego, ia levar umas 20 mil pessoas, não é para orar, não, para rezar, para cantar, pular, se divertir. Certo? Por isso que o Osho diz naquela frase, o homem que canta e dança está mais próximo de Deus.
E aquele que toca um instrumento ainda, vive a verdadeira religião. Olha a visão que ele tem da coisa. Porque a dança e a música são ferramentas que fazem isso com você. Ó. O Buda acha, o Osho acha que enquanto essa couraça existir, não pode existir um contato com o Deus interno de cada um. Não pode haver expressão, não pode haver um relacionamento superior. O chakras não vai abrir. O chakra da terceira visão não vai abrir. Você não vai ver espírito, não vai falar com o espírito. Você não vai relacionar-se com o ET. Como é que um doente como nós, cheio de traumas e neuroses, vai se relacionar com o ET? Para discutir a nossa neurose com o ET? O ET vai perder anos da vida dele para fazer uma terapia com você, para curar você, para depois você entrar num diálogo mais sério com ele? Nós temos que assumir que nós somos doentes. Nós somos criaturas altamente doentes, reprimidas, angustiadas, depressivas. A vida é uma merda. Todo mundo que eu encontro na rua, minha vida é uma bosta, não sou feliz, angustiado, não está contente com o emprego, não está contente com o trabalho, não está contente com nada. Tudo que ela faz é uma merda. Parece que nada dá certo na vida dela. Como se Deus a tivesse castigado. Mas aí a gente vai ver que o problema não é Deus, o problema é você. E todo mundo que está à sua volta é o problema. Que se você não acordar nesse meio, para começar a trabalhar com o teu ser, você precisa trabalhar esse teu ser mesmo, começar a romper essas couraças, essas barreiras. Ok? Você quer ver? Eu vou ler um texto do filósofo Lao Tzu, agora cabe bem. Eu não vou ler o da criança agora, vou ler depois. Ele fala o que acontece com um homem, o que acontece com uma sociedade, e o que acontece com um planeta, quando ele perde a sua naturalidade, quando todos os seus elos de naturalidade são destruídos. Então ele começa assim, ó. Quando o homem perdeu a consciência de si mesmo e da grande ordem universal, ou seja, ele perdeu aquele contato com o plano espiritual, quando ele foi encarnado e perdeu a consciência, surgiu o conceito humano de amor e justiça. Quando o homem deixou de viver pela sua alma cósmica e passou a viver apenas pela sua mente e seu intelecto, que é a programação, que é a cultura que o homem aprende, o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal, depende da cultura. Quando isso aconteceu, surgiu a grande hipocrisia e a tirania. Ou seja, os tiranos, os imperadores criaram regras e leis, dividiram a sociedade em plebes, em castas, e dividiu tudo pelo intelecto. O intelecto dividiu quem era mais inteligente, mais sábio, escravizava os menos sábios. É aquela velha história hoje em dia, quem faz um curso, é engenheiro, monta uma fábrica, vai escravizar quem? Quem nunca estudou, quem nunca fez faculdade, quem nunca fez escola, quem não sabe nem ler e escrever, vai servir apenas para cortar cana, para bater martelo, para fazer o trabalho pesado na construção civil, que nenhum engenheiro quer botar a mão na lama para fazer. Então escraviza a grande massa para fazer isso. Ó, quando a noção da alma estava perdida, surgiu a autoridade paterna e a obediência dos filhos. Ou seja, quando a criança, o ser, perde a alma que ele já é adulto, ele tem que obedecer o pai e tem que obedecer a mãe. Ou seja, obedecer todas as bobagens que o pai e a mãe enfiam na cabeça das crianças. Todas as proibições, todas as repressões. E aí cria-se que o filho tem que obedecer ao pai. Não importa se ele é um grande idiota. Ele tem que obedecer, na marra. Quando as nações e famílias perderam as suas almas, gerou-se a autoridade do governo e a obediência dos cidadãos. Então, quando você quiser mudar tudo isso, mudar o planeta, não vá ditar regras e leis para o planeta, você tem que transformar o ser primário. É ele que vai fazer todas as mudanças. Não é pegar metralhador e arma e tirar governo por governo, achar que vai melhorar. Não. Porque um homem liberto, ele não precisa de governo, não precisa de leis. Ele cumpre por sua própria natureza. E agora,
o famoso texto número 55 do livro do Lao Tzu, né? Que é exatamente a criança como exemplo. Ele diz assim, ó, quem vive pela essência de seu ser, pela essência, pela aquela coisa primária, antes da moral, antes de qualquer programação, vive o tal natural, o fluxo, as vontades, suas energias, teu próprio ser livre e liberto. Vive como uma criança recém-nascida. Ó, quem vive pela essência de seu ser, vive como uma criança recém-nascida. Insetos venenosos não a picam. Se você deixar uma criança e passar uma cobra, a cobra não ataca a criança. É muito difícil. Feras selvagens não a atacam. Aves de rapina não a ferem. Seus ossos e músculos são tenros e flexíveis. Olha, tenros e flexíveis. Não é aquele cara que fez musculação a vida inteira e tá que nem o Schwarzenegger. Você viu o Schwarzenegger pelado, então? Naquele filme? Aí dá para você ver bem o que é a construção de um androide. E ele faz o papel do androide no filme, né? Muito bem. Né? Já tem o corpo de androide, tudo de androide, ele faz o papel perfeito de androide, aquele robô, né, do futuro. Né? Só sabe obedecer ordem, programado para matar. Olha lá, seus ossos e músculos são tenros e frágeis, mas agarram com força. Viu? Criança, ela pega a força na mão. Tem a força na mão, né? Criança, né? Já viu? Desconhece totalmente a sexualidade. Mas o sexo não lhe falta. Significa que ele vive a natureza da sexualidade, não vive a repressão, as proibições. Carrega em si o embrião da vida. Pode gritar o dia todo e não ficar rouca. Grita 10 minutos, você vai ver o que acontece. Sua garganta já estoura. A criança chora, grita o dia inteiro e não fica rouca. Tão perfeita é a sua harmonia. Conhecer o poder que está por trás dessa harmonia é encontrar o caminho da eternidade. É encontrar o caminho da iluminação. No entanto, colocar essas forças a serviço de ganhos pessoais é cometer um grande erro. É exatamente você pegar essas forças primitivas e programar a pessoa e fazer ela ser um soldado. Fazer ela trabalhar para você, ela ser seu escravo. É isso que o intelecto às vezes faz quando mata. Quando você mata a criança, quando você mata o prazer, as pessoas ficam escravas de você porque você começa a oferecer. O sacerdote oferece a salvação, oferece a paz, porque a vida dela é uma merda, certo? Ela não tem prazer, a vida dela é uma depressão, tudo foi lhe tirado, a natureza foi lhe tirada, ela vive angustiada e deprimida, e ela tem que procurar sair, e o padre, o sacerdote oferece a salvação, né? Então o cara fica escravo do sacerdote e do padre, porque ele vai resolver o problema, ele vai botar Deus na minha vida, e Deus vai consertar, eu vou ser feliz, vou encontrar paz, e tudo mais. Mas o budismo já diz, esquece Deus. O primeiro mandamento do budismo é esqueça Deus. O problema está em você. No budismo, você tem que trabalhar o teu ser. Os problemas todos estão aí e a solução também está aí em você. Se você acreditar que a solução está quando você arrumar outro emprego, quando você mudar de cidade, vou para outra cidade, aí vou para uma praia, porque na praia minha vida vai ser... Você está lascado porque você leva a tua neurose com você, você leva a tua repressão com você, a sua doença com você, e não é o local que resolve. É a tomada de consciência, é o acordar que resolve. Não tem outra solução. Buda já falava isso, Jesus e os grandes mestres. Deixar que o nosso ego conduza as nossas vidas é criar profundas ilusões. O que é deixar que o ego conduza as nossas vidas? Quem que é o ego aqui na história? Fala para mim. O ego que ele diz aqui é a programação, é a sua cultura, é aquilo que você aprendeu, aquilo que a tua cultura impôs que é certo. Por exemplo, você só pode andar de burma, com aquela roupa toda. Imagine se você, numa temperatura de 40 graus no deserto, você é obrigado a andar com aquela roupa, sem botar a cara de fora, porque alguém disse, lá na sua infância, que é pecado mostrar o rosto. Que Alá não gosta disso.
né? Se nem o rosto pode ser... Agora vamos ver como é que está a sexualidade, então, né? Todas as outras partes. Então isso é o ego. Se você deixar que o ego tome conta de você, que uma cultura, que um pastor, que uma religião, ou que alguém diga como você tem que se vestir, como você tem que se comportar, como você tem que viver a sua sexualidade, você está morto. E você vai viver uma vida de ilusão. Eu vou falar exatamente aqui numa palestra sobre Maya. Por que os hindus chamam a nossa vida de Maya? A vida da sociedade de Maya. Todo mundo vive uma ilusão. Vive Maya. Constrói um mundo de Maya. Aonde está a ilusão? Exatamente aqui, ó, nesse ponto que o Lao Tzu está falando. Você vive valores que não tem nada a ver com a sua natureza. Você vive uma regra que não tem nada a ver com você. Você conquista valores trabalhando que nem um louco que nada tem a ver com a sua essência. Você conquista riqueza, poder, fama, que não tem nada a ver com a verdadeira natureza, com a verdadeira criança, com a verdadeira alma. Por isso que ele falou, quando você perde a consciência da alma, você está morto. E quando alguém está morto, você é facilmente escravizável. E encerrando o texto, ele nos fala, né? E se você caminhar com essas ilusões, né? Essas ilusões vão destruir toda a ordem. Caminhar assim é estar em total desarmonia com o tal. Tal significa o fluxo natural de todas as coisas. O fluxo da natureza. Você está em desarmonia com a natureza. E estar em desarmonia vem o desequilíbrio. E a medicina chinesa sempre diz, né, que qualquer desequilíbrio gera doença. Doença de todos os níveis. Vai doenças psíquicas, né, e as doenças físicas e biológicas que são fruto de uma manifestação de um desequilíbrio vibratório. Porque, na verdade, o Reich dizia o seguinte, que quando uma pessoa está depressiva e angustiada, ela emite uma energia. Presta atenção. Essa energia, ela acaba vibrando as suas células. Todas as suas células entram numa ressonância com a energia emocional. Agora, veja bem, quando você está com um sentimento de angústia, depressão e solidão, as suas células, em todo o seu corpo, vai sentir angústia, depressão e solidão. Os seus órgãos não vão querer trabalhar. Ele não tem alegria, não tem vida para trabalhar. O fígado não vai trabalhar, o estômago não vai trabalhar, o coração começa a dar piripaque no centro, tudo quanto é lado. Agora imagine um ser que irradia alegria, brinca, alegria, felicidade, tesão, orgasmo, deixa o orgasmo sair, o prazer acontecer. Todas as suas células vão entrar nessa vibração de alegria, de prazer, de felicidade. Isso muda a frequência vibratória das suas... Isso é medicina quântica. Faz com que as células entrem num poder vibracional e todo o teu corpo fica com saúde. Ele vive prazer, ele vive alegria, ele expressa isso. No sorriso, ele vai sorrir o tempo todo, ele vai abraçar. Eu vejo os espíritos, caras, de luz, os ETs, os mestres, tudo sorrindo. O oriental chega assim, você já chega assim, como é que vai, Laércio? Tudo bem, Laércio? Chega sorrindo. Eu não vi nenhum mestre chinês chegar para mim até hoje. Como é que vai, Laércio? Você tá bom? Cara amarrada, cara fechada. Sempre rindo, sorrindo, né, alegre. Quem está de bem com a vida, expressa essa alegria o tempo todo. Não tem momento ruim. Ele brinca, dá risada, sabe, conta piada, vive, expressa esse sentimento infantil, que deveria continuar a vida toda, né? Crescer é a morte do verdadeiro ser, da nossa verdadeira essência. Por isso que o Osho detesta quando alguém acha que vai ensinar uma criança. Acha que vai ensinar uma criança. A pior coisa que vocês fazem na vida é colocar seus filhos em parquinho infantil, viu? Não façam isso. Só coloquem ele na escola quando ele tiver 10 anos. E olha lá. Que é ali que já começa a morte da criança, bem cedo. Os condicionamentos, sabe? A criança tem que brincar, só brincar, mais nada. Criança não tem que aprender inglês aos 3 anos de idade, não tem que aprender matemática, não tem que aprender geografia, não tem que aprender merda nenhuma, ela tem que brincar o tempo todo. É brincando que ela vai aprender o sensório das coisas, dos objetos e tal. Mas não adianta, a sociedade é doente, todas as crianças que nascerem numa sociedade doente vão ser contaminadas pela doença. Isso Freud explica claramente. E depois dos 20, 30 anos, cara, ninguém conserta. 40, 50 anos, melou, né? Aí pode enterrar, que já morreu faz tempo. É um zumbi andando ali, né?
Aquele zumbizão, assim. Por isso que as pessoas têm artrose e tal, chega na velhice, não anda mais, está tudo travado, né? Dor aqui, dor lá. É uma vida inteira levando essa carga, levando essa cruz, essa couraça nas costas. A artrose vem exatamente de um processo repressivo. Uma pessoa feliz e alegre não tem artrose. E mudando a alimentação, tirando a gordura, aí que não vai ter nunca mesmo. Entendeu? É a repressão, é a prisão. Isso reflete no emocional do ser. Ele trava-se totalmente, bloqueia, fecha-se. Né? E ele diz assim, se você não viver esse processo natural como tal, certamente isso gerará uma grande desordem. Essa desordem não é só na saúde, não. É na sociedade, na sua família, na sua vida e no seu mundo. Isso foi escrito há 600 anos antes de Cristo. O que esses caras sabiam que até hoje a humanidade não aprendeu? Continua cometendo os mesmos crimes, cometendo os mesmos erros, formando androides, robôs. E à medida que as culturas são diferenciadas de povos para povos, ao conflito ideológico, o conflito religioso, as guerras e tudo isso que você está vendo. Os árabes odiando o Ocidente, né, ao extremo. Um xingando o outro de Satã, né? O Bush vem, esse aqui é o eixo do mal. Os outros, não, os Estados Unidos é o grande Satã. Todo mundo vê demônio em todo lugar, né? Vê os monstros. Porque é diferente da sua cultura, da sua programação. E nunca vai haver o respeito. Porque você acredita que está com a verdade e quer impor a sua verdade para o outro. E o ser humano é feito disso. Né? Ontem nós falamos aqui de religião sem religiosidade, ou religiosidade sem religião. Você pode ser uma criatura extremamente religiosa, mas não seguir religião nenhuma. Que seria o ideal. Porque todas as vezes que você segue uma religião, você entra num jogo de regras impostas e comportamental que você tem que seguir e se comportar exatamente como o sacerdote ou aquele pastor está dizendo para você se comportar. Aí mata novamente a criança. Jesus tem aquela frase, né? Por que Jesus falava assim, deixai vir as minhas criancinhas? Por que ele sacava isso? Porque ele sempre tinha essa conotação com a criança. E se vocês pegarem o famoso Leonardo da Vinci, e se você ver como Leonardo da Vinci pintava o menino Jesus, você olha a expressão da criança que ele pinta, uma criança totalmente liberta, solta, sempre nu, sempre mostrando a sexualidade. Ele nunca, sempre mostrava a sexualidade à tona, hein? Ele nunca deixava os órgãos genitais, ele mostrava mesmo. E na Índia, a cultura indiana, ela tem uma abertura muito grande com a sexualidade. Ela consegue, existe um templo na Índia, onde Shiva e Shakti, os dois grandes avatares, ou seja, os grandes varões celestes, estão todos os dois nus em estátuas de tamanho natural, todas em relações de atividade sexual, de ato sexual. E você imaginou no Ocidente você pegar Jesus, fazer uma estátua de Jesus transando com uma mulher? Né? Você está morto no dia seguinte. Mas na Índia é uma beleza. Né? Pega é muito fácil colocar o avatar. Numa atividade sexual é tão normal, tão natural, tão perfeito, tão maravilhoso. Mas na nossa cultura, tudo isso é feio, é pecado. Qualquer atividade sexual é condenável por Deus, por Jesus, pelo Padre, você não pode fazer. E quanto mais os seus mestres avatáricos, né? Por isso que Jesus, ninguém fala da vida sexual de Jesus. Todo mundo acha que Jesus foi casto a vida inteira. Né? Será que os verdadeiros mestres iluminados, transcendidos, têm algum problema contra o sexo? No meu livro, por exemplo, do Tantra, Sexo e Espiritualidade, o primeiro mandamento do Tantra é: tudo é divino, não existe nada que não seja divino, porque tudo foi criado pela manifestação da divindade.
Quando o homem foi criado, e foi criado a sexualidade, foi criado como algo divino, para viver-se como uma divindade. Qualquer manifestação da sexualidade é algo divino. Partindo desse princípio, tudo pode. Agora, quando você vive uma outra forma de viver e de implementar a sexualidade e a repressão, tudo não pode. E aí a criança não pode também. A criança começa a morrer aos 7 anos de idade, na nossa sociedade. Ela começa a morrer aos 7 anos de idade, aos 13, 14 ela já está totalmente morta, aos 20 já está fedendo, aos 30 e 40 só resta ossos, cadáveres ambulantes. É o que eu vejo nas pessoas. Porque eu vejo espíritos que vêm conversar comigo, criaturas tão lindas e belas, e eu vejo as pessoas comuns, todas travadas, infelizes nas suas vidas, sem saber o que fazer para resolver esse problema de infelicidade. Ela não sabe a quem procurar, aonde procurar, quem possa ajudá-la, porque não tem. Quem é que vai ajudá-la? Ah, vou procurar um terapeuta, 100 conto por mês, você paga? A classe média vai pagar, a classe pobre vai pagar terapeuta? Psicólogo, terapia sofisticada, ainda que a psicologia nossa, que não está evoluída, é uma psicologia muito primitiva, quadrada, pega você, quer demorar 100 anos para fazer uma terapia e resolver você, né? Ninguém aguenta. Por isso que o Osho resolveu não fazer um fim de semana, não é conserta o cara. Entendeu? O Osho criou uma terapia que um fim de semana ele conserta você. Sabe qual que é o título? Ele chama de renascimento. A terapia dele se chama renascimento. Então, no final de semana, ele vai dar um pau em você, vai fazer um exercício, uma terapia tão forte. Agora que você sair de lá, você renovou, é outro. Você já fez isso, né, Deise? Nesses trabalhos. Não é verdade? Não é uma coisa... Como é que as pessoas se transformam? É muito forte. Você está entendendo? E é muito interessante. Porque você muda. Eu fiz isso. Eu também passei. Você está pensando que eu nasci sabendo, viverei? Não, eu passei por terapias, eu passei por trabalhos. Né? Tem um trabalho do Osho que você faz um tempo todo e chega no que o cara chama de avançado, o dia inteiro você trabalha nu. Você trabalha nu, para perder todas as repressões do seu corpo. Entendeu? Então, são terapias fortes, de choque, a gente chama de tratamento de choque, para quebrar essa couraça. Porque os médicos falam que não há tempo para você colocar 10 anos numa terapia, 15 anos para você arrebentar. O cara já tem que usar uma técnica hoje em dia para quebrar de uma vez esse negócio. Para abrir o cara de vez. E despertar a criança. Despertar a criança interior é viver a naturalidade perdida e assassinada por nossos pais e por nossos professores lá atrás. Por isso que nós temos que rever profundamente, numa sociedade de terceiro milênio, rever o ensino, rever as escolas, verdadeiras formadoras de androides, de robôs, que matam o ser ao invés de ensinar o ser. Nós temos que acordar para isso. E criar escolas totalmente alternativas, com propostas totalmente alternativas para ensinar as nossas crianças, para educar as nossas crianças. E isso, hoje em dia, só pode fazer em comunidade alternativa. Aqui na sociedade você não vai fazer. Quando você criar comunidades alternativas, como eu quero fazer, lá, aí você cria núcleos onde você coloca o teu filho ele vai ser ensinado de uma forma completamente diferente. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos, que são amigos meus, que frequentam o nosso espaço há muito tempo, eles tiveram um filho. Tá? Contrariando todas as regras da nutricionista, essa criança está com 3 a 4 anos e até hoje não botou uma gota de carne na boca. Com uma saúde perfeita, não tem nenhum desequilíbrio nutricional, faz os exames todos os que são pedidos pelo médico, não tem anemia, não tem nada, a criança é perfeita. E não botou uma gota de nenhum tipo de carne na sua boca desde que nasceu. Então, existem maneiras alternativas de nós começarmos a educar os nossos filhos no futuro, nesse novo milênio. E não deixar que elas sejam contaminadas pelas mesmas doenças que nós fomos. Mas para isso nós temos que nos curar dela, né?
Você tem que ser uma pessoa feliz, alegre o tempo todo. Aí você vai atrair pessoas boas, alegres. Aquela história da lei da atração, né? Se você é um cara angustiado, deprimido, cara, pode ter certeza que você só vai atrair gente assim do teu lado. Pessoas down, pessoas de mal com a vida. Aí cria os grupos, né? As pessoas vão sair junto, todo mundo chorando, reclamando da vida. Né? Vai ser uma beleza. Né? E você sabe que quem é reprimido, quem é preso, que ele se incomoda quando vê alguém solto e livre, dando risada e feliz? Se incomoda, ele fica completamente incomodado. Ai, não sei que coisa feia, que coisa horrível. Porque ela criou um padrão. Um padrão comportamental para ela. Né? Na verdade, você tem que se libertar de tudo isso. Então, as ferramentas para você fazer isso, como recuperar a criança interior? Procure trabalhar com yoga, tai chi, procure bons terapeutas, na linha do Osho, por exemplo, que faz trabalhos interessantes de desbloquear, de desbloqueio. No meu espaço, nós temos muitos workshops que a gente faz isso. Nós vamos ter o nosso ashram nas montanhas, e todos os finais de semana nós vamos ter workshops, nós vamos ter trabalhos para renovar o ser, para trabalhar e despertar a verdadeira essência do ser interior, orientada pelos nossos mestres e pelos trabalhos que a gente vem estudando há muitos anos aí. Ok? Tenho certeza, você que está me ouvindo aí, você quer uma solução. Então, faça tudo o que uma criança verdadeira faz. Brinca, rola no chão, suja tua roupa, suja teu pé. Porque hoje não pode nem sujar a roupa, né? Você viu? Então, comece a observar uma criança e tente agir como ela. Você vai ver como é que é legal. Tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Namastê.